Boa noite, de volta com a nossa live, o ao vivo com a ferramenta do Dan, para a gente desativar e ativar várias emoções. Desativar as que não são contribuição e ativar as que são contribuição para a gente criar uma vida diferente. Oi, Teté, boa noite! Mais uma vez, eu não avisei que estaria ao vivo, então vamos ver. Venham todos que esse horário é concorrido, já vai acenando. Eu aceno, né? E manda um aviãozinho aí para chamar os amigos, porque hoje nós vamos falar sobre mediocridade. Chega de ser medíocre. Quais são os pontos de vista? Boa noite. Quais são os pontos de vista que você está comprando, que está fazendo você viver uma vida muito menor do que o que já está disponível para você? E quais são os lugares que você está acreditando que não merece tanto ou que você não dá conta demais, mesmo que a sua intuição, já falando do workshop da semana que vem, fica aí com o mosquitinho falando, você pode mais, faz isso, faz aquilo, ou será que isso já não tá tão suficiente? E você não dá ouvidos. Oi, Núbia, boa noite. Já manda aí, manda um aviãozinho. Chama todo mundo que hoje a gente já vai fazer uma sessão de Dan para acabar com a mediocridade. Quais são os lugares onde você tá com vergonha? Oi, Lili, boa noite. Vergonha demais, vergonha de colocar sua voz no mundo, vergonha de começar um projeto novo. Quais os lugares onde você tá esperando a perfeição e por isso tá deixando de agir com o que você já tem e acaba ficando medíocre. Medíocre. Eu vou até contar um caso para vocês. A minha primeira formação é engenharia mecânica, né? E por muito tempo eu fui medíocre dentro da engenharia. E assim, hoje a cara queima, né? Mas na época eu falava isso com orgulho. Um orgulho, era orgulho da nota 6, os 60%. Quais são esses lugares onde a gente começou a considerar normal ficar na média? E por que a média tá bom pra gente? E aí chega no final do mês, o tanto de reclamação e trauma e drama, buscando um resultado diferente. Só que enquanto a gente não muda, as coisas não mudam. E é por isso que hoje nós vamos desativar. Vou recapitular aqui tudo do Dan. Depois quero saber se vocês, quem vai assistir no online, assistindo agora no online, né? E quem vai assistir no gravado, se vocês assistiram as que já estavam gravadas para continuar esse desenvolvimento de expansão da consciência, que é um músculo, é todo dia um pouco a mais, desativando mais, escolhendo um espaço diferente. Para quê? Para criar uma vida melhor. Como? Com mais dinheiro mesmo, mais saúde, mais conexões de mais qualidade, mais bem-estar, aquela sensação de estar vivo e com prazer de estar vivo, e não empurrando a vida como a barriga, que é como a maior parte do mundo, né? Por isso que nós estamos criando esse caos no coletivo. Está fazendo, mas assim, chega e basta, deixa de ser medíocre, deixa disso tudo, que eu não estou escolhendo isso mais, e quem não estiver escolhendo, vem comigo, porque, vou te falar, viu? Que eu voltei desse workshop desse final de semana, de hipnose com tudo. O que é o Dan? Que a gente já vai fazer aqui a sessão agora. O Dan é uma ferramenta onde a gente conversa mesmo, vê com mais clareza quais as emoções do nosso campo eletromagnético já estão disponíveis para serem desativadas. Débora, como assim eu tenho um campo eletromagnético? Sim, todos temos um campo de informação onde nós estamos imersos, né, dentro de um campo único. Por isso que temos a intuição também mais aflorada em um e outros e recebemos todas essas informações. Todo mundo tem o seu campo de energia, cada campo de energia tem uma assinatura específica e é essa assinatura que está entrando em ressonância. Uai, da física? É da física. Entrando em ressonância com tudo que aparece na sua vida. O emprego que aparece, o cliente que aparece, o chefe que aparece, os amigos que aparecem. Todo mundo necessariamente que se apresenta na sua vida, inclusive as situações, estão em ressonância com a sua assinatura energética. Então, quando você altera a sua assinatura, você altera os padrões de comportamento e tudo que aparece para você. Com o Dan, a gente conversa com esse campo, porque se tudo aparece com padrão de ressonância, as cartas que aparecem também têm um padrão de ressonância. Então a gente consegue criar mais consciência para trocar o ponto de vista, ou seja, trocar a crença específica que você tem em relação a uma situação, que também é sugestão do baralho, dentro dessa ferramenta em específico, e assim a sua vida muda. Nossa, fácil assim? É, só que todo dia um pouco a mais, as coisas vão se alterando. Então, o que mais que a gente usa de ferramenta para comunicar?
A mão, ó. Oi, mami, boa noite. Isso, aqui eu juntei uma mão com a outra, tá vendo que o meu dedo tá bem rente um com o outro? Vão bater no timo, ó, conectando com todas as moléculas do corpo. Em todos os lugares, tempo, espaço, dimensões que você não está se reconhecendo como um ser energético. E toda energia que você já percebe, destrói e descria agora. Pode POC. Então, nós nos conectamos com todas as moléculas do corpo para trazer mais consciência e, ó, eu vou perguntar. Corpo, me mostra o sim. Corpo, me mostra o sim. Aqui minha mão embaixo está travada e houve esse desnível no meu dedo. Percebe? Olha o dedo do meio. Corpo, me mostra o não. Corpo, me mostra o não. Corpo, me mostra o não. E os dedos voltaram para o mesmo lugar. Como assim? Tudo que é uma verdade energética, o dedo... Ai, menor circunstância, gente. O dedo vai ter esse desnível e tudo que for uma mentira, o dedo se mantém. Isso é uma resposta energética. É adivinhação de futuro? Não. Não adianta você perguntar se fulano gosta de você ou não. Ou se você vai acertar na loteria ou não. Tá? Porque eu sei que pergunta. E eu recebo perguntas dessas todos os dias. Quantos posts? Até essa eu respondi hoje. A Dani entrou, se eu falar, você vai perceber, mana. Quantos posts vai ter no meu stories? Não é assim que funciona, tá? Percebam. Não é assim. Intuitivamente eu sei que você consegue responder. Porque, inclusive, já falando do workshop que a gente vai fazer semana que vem, a intuição te responde a nível energético, o que é contribuição ou não pra você. A gente usa a mão só pra ter mais clareza, porque vocês viram o tanto que o dedo... tá rindo, né? Percebe. O tanto que o dedo dá de desnível. E aí você consegue perceber o que é de energia favorável. Então já vou começar, ó. É contribuição tirar a área da vida? Sim. Então qual área da vida hoje nós vamos olhar para trazer mais consciência e mais esclarecimento pra gente acabar com a... Oi, Rê! Nossa, pensei em você hoje. Acabar com a mediocridade. Vai ficar gravada, gente. Essa é a live de número 11. Depois da pausa do final de semana e nós vamos até a 21ª, 21 dias de treino. Relacionamento familiar. Vamos olhar para isso? Vamos olhar para isso e trocar os pontos de vista que estão impedindo você de ter um relacionamento melhor com a sua família? Ou o que do relacionamento da sua família está impedindo que você tenha relacionamento melhor com outras pessoas? Ou com trabalho? Ou com o que mais? Ou com dinheiro? Porque acontece. Vou tirar 2 cartas, tá? Na sessão individual, gente, eu tiro mais. Aqui é por causa de tempo mesmo, porque a sessão é conjunta. Formamos uma egrégora e as cartas valem para todos. Boa, Nube, ó, tirei 2 cartas aqui. Procrastinação, e olha que a intenção que eu coloquei no campo foi acabar com a mediocridade. Gente, a energia é a maior fofoqueira que existe em todo o planeta. Além de não mentir, ela é fofoqueira. E falta de controle e falta de autoridade e controle. Que é mais acabado que a mediocridade do que isso? Juntando, hein? Lembrando que a primeira carta foi relacionamento familiar. Quais os padrões da sua família que você comprou ainda está alinhando e concordando que não permite com que você faça mais? Percebe? O sistema puxa. Às vezes tem que fazer um pouco mais de força para ir além do que os nossos pais ou avós ou ancestrais, inclusive, foram. É sistêmico. E quando a gente fala de sair da mediocridade ou sair de uma média, inclusive pode ser a média de tudo que a sua família já conquistou. Percebe o tanto que tem um peso até de falar isso? Que existem níveis de honra e de culpa mesmo de avançar. Mas a gente vai olhar para isso agora, começar a descascar as cascas dessa cebola e aí sim você consegue, um espaço de mais facilidade, vencer toda a resistência disso, tá? Então, ó, nós vamos dentro de relacionamento familiar, desativar agora procrastinação, falta de autoridade e controle. Dentro do Dan, essa ferramenta específica... Gente, ferramenta energética é o seguinte, você vai ressoar da física? Sim, ressoar da física. Qual que fizer mais sentido
para você. Como? A que for mais divertido, a que for mais leve, porque são ferramentas que vão ajudar você a interpretar todos os padrões de comportamento que você tem, que são ditos pelo seu campo de energia. Então, com a ajuda de um terapeuta, né, de um facilitador, você escolhe a ferramenta que é mais contribuição para você. Eu trabalho com outras além do Dan, mas nessa série de vídeos aqui, a gente segue com esses 21 dias. E no Dan, a gente usa, além das cartas, o campo magnético do ímã, no nosso meridiano governante aqui, que é o meridiano de energia, que sustenta, né, esses padrões no corpo, é o mesmo da acupuntura, do EFT, e que aparece em outras filosofias. A gente usa o campo magnético do negativo do ímã para aumentar o seu poder de tomada de decisão, para trocar de ponto de vista, porque uma vez que você troca o seu ponto de vista, a sua crença, tudo muda. A assinatura energética muda, a frequência muda, tudo muda e as coisas passam a se apresentar de maneira diferente. Se ficar muito lúdico isso de se apresentar de maneira diferente, pensa assim, uma vez que você muda de opinião ou crença, ponto de vista em relação a alguma coisa, você começa a se comportar de maneira diferente quando isso se apresenta para você. Isso não faz sentido? Agora, se a gente der um passo atrás e pensar a nível energético, antes mesmo das coisas se apresentarem, elas já estão mudando, porque você já é uma pessoa diferente. Percebe como é leve dizer e receber isso? Porque dentro do campo é verdade. Agora quer tirar a prova? Usa a mão, ó. Corpo, quando eu desativo emoções, meu padrão energético muda? A diferença? Sim. Mostro não, mostro não, mostro não. Subiu. Façam, testem a mãozinha, senão vai parecer que eu tô adulterando. Mas vamos perguntar, ó. Existem ordem específica de liberação? Sim. Mostro não. É procrastinação? É procrastinação? É procrastinação? Não. É falta de autoridade? É falta de autoridade. Dentro das duas opções, né, também. Qual seria? Bora lá, então, gente. Vem, corre, pega o ímã de geladeira. Quem já tá acompanhando aqui sabe. Eu, como antena aqui, já vou sustentar essa desativação maior pro grupo inteiro. Inclusive para quem tá assistindo no online. Mas, quem não tiver o ímã de geladeira, vem só com a mão direita, que é nosso polo negativo do corpo, tá? Sempre. Então, bora. Desativando e liberando toda falta de autoridade, de controle, aprisionado nesse corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, em todos os registros, DNA e terra. Liberando, desativando. À medida que vocês forem passando a mão junto comigo, bocejo é normal, calafrio é normal, arrepio é normal. É o seu corpo se comunicando com você de que existe alguma coisa que está sendo alterada. São liberações. E isso acontece com você todos os dias, o tempo inteiro. E muitas vezes você não está prestando atenção nisso. E semana que vem a gente fala disso também. Dentro do workshop de intuição, tá? Eu vou falando aqui e as consciências que vierem na cabeça de vocês, coloquem que a gente vai desativando também. Porque em egrégora as coisas se fortalecem, tá? Desativando e liberando toda falta de direção, de disciplina ou de liderança, sensação de que alguém ou alguma coisa escolhe por você, a ausência de clareza nas escolhas, aprisionado nesse corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, em todos os registros, DNA e terra. Liberando, desativando e liberando todos os lugares onde você está permitindo que a sua família escolha por você, aprisionado no seu corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, em todos os registros, DNA e terra. Liberando. Desativando e liberando toda falta de direção, de disciplina, de liderança, todos os lugares onde você deixa outra pessoa escolher por você, aprisionado no corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, em todos os registros, DNA e terra, liberando, desativando e liberando todas juras e contratos ocultos de seguir sempre o caminho que a sua família seguiu, aprisionado nesse corpo físico, astral, espiritual,
etéreo, mental, sutil, em todos os registros DNA e terra, liberando e liberando. Desativando. Nossa, bastante energia aqui. Se perguntem todos os dias, e a pergunta que eu faço pra mim todos os dias é como eu gostaria que fosse a minha vida, porque se nós não ficarmos espertos, a gente acaba seguindo pontos de vista de outras pessoas. É o famoso manada. Em que lugares você decidiu que o que você está correndo atrás agora, os seus planos, é o que é contribuição para você? Foi você mesmo quem escolheu isso? Questione, se percebe que você vai conseguir, vai perceber aí outras consciências que por hora talvez você não esteja percebendo. Mais uma vez dentro disso que a energia está bem intensa, ó, desativando e liberando toda a ausência de clareza nas escolhas, toda dependência para tomar de decisão. Olha quanta energia aprisionada nesse corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, em todos os registros DNA e terra, liberando, liberando e desativando. Respira fundo e solta. E quem lembrar, gente, de outras consciências, coloquem nos comentários. Mesmo que da live gravada, que depois eu faço outra em cima disso. Desativando e liberando todos os acordos, juros e contratos energéticos que você fez quando criança, em ordem de agradar os seus pais, aprisionado nesse corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil. Meu Deus, quanta energia em todos os registros DNA e terra, liberando, liberando e desativando. Desativando e liberando todos os contratos, juros e acordos energéticos que impedem você de perceber o que você realmente quer viver. Aprisionado nesse corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, em todos os registros DNA e terra, liberando, liberando, desativando. Desativando e liberando todos os pontos de vista que te mantêm com uma data limite ou um teto limite, de acordo com o que a sua família escolhe, aprisionado no seu corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil. Meu Deus, em todos os registros DNA e terra, liberando, liberando, desativando, respira fundo e solta, baixa as barreiras, é só na intenção de trocar o ponto de vista e de receber. O que você pensa que é impossível e na verdade só nunca considerou? Desativando e liberando todos os acordos de sucesso limite, de não aparecer o suficiente, não colocar a sua voz no mundo para não irritar a sua família, aprisionado nesse corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, em todos os registros DNA e terra. Ai, meu Deus, gente, liberando, liberando e desativando. Fazer a live à noite dá até para colocar de desculpa que é sono, né? Mas não é sono não, é liberação. É muita energia. São muitos contratos de honra ocultos, percebem? Não é cognitivo, não é racional. Tem que perceber mesmo. Depois de ter me formado em engenharia mecânica, inclusive, eu percebi que a escolha do meu curso foi por honra. E, na verdade, não era o que eu queria fazer. Foi muita contribuição para mim, não me arrependo de jeito nenhum. Inclusive, me trouxe aqui onde eu estou hoje. Mas se hoje eu atuo como terapeuta e me profissionalizo tanto nessa área depois disso, é por ter permitido que a minha verdadeira, o que eu me proponho, né, a fazer de fato e servir a sociedade aparecesse. Porque como engenheira não era. Lembra lá que era muito mais fácil eu ser medíocre sendo engenheira e falava isso com todo orgulho do mundo? Porque eu estava fora de lugar. Era pesado para mim. Não era um ponto de vista meu. Não fui eu que escolhi. Escolhi, né? Claro, criei. Mas dentro de um ponto de vista cego. Percebe? Reflitam. E não é só a nível de emprego que a gente faz isso. E é por amor mesmo que nós fazemos. Mas é para escolher um relacionamento, escolher as amizades, escolher como você se veste até.
E a partir disso, como pode ser diferente? Questione-se o que você quer fazer. De que forma é mais leve, mais divertido para você? O que é contribuição para você? E aí tudo muda, porque inclusive o dinheiro segue a alegria. É muito mais leve. Então bora, ó. Coloquem aí no chat. Oi, Mal! Boa noite. Camadas de autoridade, de falta de autoridade e controle liberadas? Sim, então bora pra procrastinação. Vem, mão direita, corre, pega o imã de ladeira, vamos passar no meridiano governante aqui, ó, do terceiro olho, depois volta a mão até o inicinho da coluna, no cóccix. Desativando e liberando toda procrastinação aprisionada nesse corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, em todos os registros DNA e terra, liberando, desativando. A energia já começou. De novo, desativando e liberando todos os lugares onde você está escolhendo procrastinar para honrar os laços e acordos com seus familiares, aprisionado nesse corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, em todos os registros DNA e terra, liberando, desativando. Desativando e liberando todo ter clareza de que determinada ação traria expansão na sua vida e ainda assim você atrasa ou adia a execução. Aprisiona isso no seu corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, em todos os registros. DNA e terra. Nossa. Desativando e liberando todo deixar para depois. Todo o sentimento conectado ao medo, à preguiça e à desmotivação aprisionado no seu corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, em todos os registros DNA e terra. Liberando, desativando, respira fundo e solta. Como vocês estão? Vai me mandando mensagem. Se vocês acessarem memórias específicas, me manda uma mensagem ainda aqui no privado, porque pode acontecer, tá? Como assim memória específica? Eu vou pegando as consciências muitas vezes do que vem em pensamento, mas vou dar um exemplo. O que eu falo desses acordos energéticos, esses contratos energéticos, é quando alguma coisa acontece, isso mesmo, Núbia, a gente abre muito a boca para liberar tudo isso, porque são blocos de energia mesmo que estão no nosso campo eletromagnético. E o corpo, cada corpo libera de uma forma. Então, ó, eu já sinto muito mais calor, bocejo muito, tem muito arrepio quando eu percebo que a energia tá ainda mais intensa. E cada corpo vai se comunicar de uma forma. Mas esses contratos e acordos energéticos a gente faz de maneira cega mesmo, muitas vezes. Muito quando criança, quando a gente percebe assim, vou dar um exemplo, os meus pais chegaram até tal posição financeira, eu vou chegar até esse ponto. Dali eu não passo porque sinto que estou desonrando a minha família. Ainda que racionalmente você pense outra coisa, investigue. Isso foi um exemplo, mas investigue tudo que pode estar aí dentro dos seus pontos de vista. E aí você pensa, né? Assim, pensamos, o porquê que faríamos isso? Porque muitas vezes os seus pais, você percebe que eles abriram mão, você está julgando, né? Que eles abriram mão de certas coisas para sua educação, para criar você, e por honra você coloca esse limite de viver, inclusive, até o que ele viveu. Significa que você vai fazer isso? Não. Pode ser que, quando você começa a romper esses paradigmas da família, você começa a experienciar um nível de culpa ou colocar e criar mais conflito em outra área da vida para equilibrar, talvez, o nível de facilidade financeira ou um relacionamento saudável que você pode estar tendo. Vamos fazer, inclusive, para isso. Desativando e liberando todos os pontos de vista fixos de relacionamento que você tem de acordo com o que foi o relacionamento dos seus pais. E aprisionou isso no seu corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, em todos os registros DNA e terra. Liberando e desativando. E se os relacionamentos dos meus pais, o relacionamento dos meus pais foi ótimo? Ótimo, você continua tendo boas referências. Mas muitas vezes é o contrário e você acaba colocando isso como fixo do que é um relacionamento para você. Percebe? E isso é inconsciente, gente.
inconsciente. Se eu perguntar racionalmente, todo mundo vai responder que é um relacionamento saudável. E na prática não acontece por quê? Por que você se permite, não só em relacionamento amoroso, mas muitas vezes dentro da empresa, dentro do seu trabalho, você se permite passar por situações, se anular em situações específicas? Tem um ponto de vista que está sustentando isso. Sempre tem. Sempre tem. Desativando e liberando todo o autoabuso, culpa, vergonha, indignidade e desonra aprisionado nesse corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, em todos os registros DNA e terra. Liberando, desativando e liberando todos os lugares onde você está escolhendo e se alinhando com a mediocridade para honrar família ou amigos aprisionados nesse corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, em todos os registros DNA e terra. Ai, meu Deus. Percebe quanta energia tem? Liberando e desativando. E a gente desativa e troca de ponto de vista com muito mais leveza. Hoje nós estamos desativando relacionamento familiar, falta de autoridade, controle e procrastinação. Vou até fazer mais uma para você vir. Depois você assiste desde o início que a gente liberou bastante coisa. Desativando e liberando toda procrastinação aprisionada nesse corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, em todos os registros DNA e terra. Liberando, desativando. Boa noite, Li. Camadas de procrastinação liberadas, as disponíveis para hoje? Sim. Por que eu falo aqui as disponíveis para hoje? Porque são camadas e camadas. Quanto tempo tem que você está reafirmando todas as suas crenças e os seus pontos de vista? E quanto mais emoção você teve, experienciou quando formou esse ponto de vista, por exemplo, num conflito muito intenso, ou você assistir conflito dos seus pais, tem muita emoção envolvida, mais fixo isso fica no seu campo eletromagnético. Então, provavelmente são mais, perceba, provavelmente, são mais camadas disponíveis para serem liberadas. Igualzinho a casca da cebola. A gente vai tirando uma casca um dia, no outro dia, por isso que a gente fala que a consciência também é um músculo que você exercita todos os dias para se tornar uma versão melhor de você mesmo. E eu falo, por conta da experiência própria. Já está disponível. É baixar as barreiras e receber. Se coloque em movimento para você criar muito mais facilidade na sua vida. Perceba. Vou pegar 2 cartas aqui agora pra gente ativar. Falar também de coisa boa, né? Então, quais as emoções a gente vai ativar? Ai, meu celular ficou. Quais as emoções vamos ativar agora pra tirar, desativar, derreter toda a mediocridade desse campo, hein? Parar de falar, parar de ficar na média. Chega de média. Ninguém gosta de média aqui, não. Conforto e alegria. Por que eu falei que o dinheiro segue? A alegria. E olha que interessante. Nós estamos falando em acabar com a mediocridade. E aí o ponto de vista mais comum é pensar em trabalho duro, né? Assim, um estado de desconforto. Mas não tem nada a ver com isso. Quando você se coloca na posição e assume o que é mais confortável para você, de acordo com a sua verdade e os pontos de vista e crenças que são contribuição para você, o espaço é de muito mais leveza. Ainda que você trabalhe mais, você vai ter muito mais leveza. Por isso que agora a gente ativa o conforto e ativa a alegria. Que é viver no espaço de mais alegria que estamos escolhendo, né não? E como pode ser mais fácil? Como pode ser mais fácil? Facilidade mesmo. Eu vou até desativar uma outra consciência que veio aqui, antes da gente ativar essa. Desativando e liberando todos os pontos de vista de que o sucesso só vem com o trabalho duro, aprisionado nesse corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, em todos os registros do DNA e terra, liberando e desativando. É a percepção de sofrimento que eu quero trazer. Sabe, romantizar o sofrimento? Em quais lugares você está romantizando o sofrimento? Para ativar, bora, mão esquerda ou imã de geladeira no timo. Eu vou aqui com a reguinha com a antena, ó.
Eu sou a ativação magnética da escolha de ser alegria, nesse corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, em todos os meus registros e na Terra, como fonte de mais consciência, mais expansão e mais possibilidades. Assim é. Eu sou a ativação magnética da escolha de ser satisfação e prazer, uma escolha de ser a cada batida do coração, nesse corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, em todos os meus registros e na Terra, como fonte de mais consciência, mais expansão e mais possibilidades. Assim é. Eu sou a ativação magnética da escolha de ser alegria, nesse corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, em todos os meus registros e na Terra, como fonte de mais consciência, mais expansão e mais possibilidades. Assim é. Respira fundo e solta. Percebe? É sutil, gente. Baixa as barreiras. Baixa as barreiras e perceba a comunicação que o seu corpo já faz com você. Vai, positivo de novo. Eu sou a ativação magnética da escolha de ser conforto, nesse corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, em todos os meus registros e na Terra, como fonte de mais consciência, mais expansão e mais possibilidades. Assim é. Eu sou a ativação magnética da escolha de ser tranquilidade, bem-estar, acolhimento em relação ao corpo e diferentes áreas da vida. Desfrutar a vida na leveza, nesse corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, em todos os meus registros e na Terra, como fonte de mais consciência, mais expansão e mais possibilidades. Assim é. Eu sou a ativação magnética da escolha de ser conforto, desse corpo físico, astral, espiritual, etéreo, mental, sutil, em todos os meus registros e na Terra, como fonte de mais consciência, mais expansão e mais possibilidades. E assim é, porque as possibilidades são infinitas. E por que é que nós vamos nos manter alinhados e concordando com medíocre, com menos do que já está disponível para você? Hein? Me respondam e depois coloquem nos comentários, tá bom? Voltamos, essa é a live de número 11. Amanhã tem mais, vou fazer mais cedo. Mas assistam todas as gravadas. Quanto mais assistir, quanto mais fizer na intenção de liberar, mais libera. E percebam que tem camadas e camadas e camadas aí para serem liberadas. E por que não olhar para isso e no espaço de mais leveza, tá bom? Um beijo para vocês, boa noite. E qualquer dúvida, me mandem, hein? Coloquem nos comentários ou me mandem uma mensagem. Um beijo.